Conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro. Vamos entender como os imóveis são tombados e como são realizadas as pesquisas que preservam a nossa memória. Tudo bom, Liliana? Tudo bom, prazer estar com você. O patrimônio histórico de uma cidade é uma coisa séria e deve ser respeitada, ou pelo menos deveria. O que o poder público da cidade está fazendo para que isso aconteça? Além da proteção já dos próprios bens que ele tem obrigação de guardar na área histórica, que são seus espaços públicos, o poder público tem o dever de propor, articular com a sociedade, manter, preservar e valorizar esses bens usando todos os meios que ele tem a seu alcance, né? Os técnicos, a historiografia, todo o envolvimento com a comunidade. Ele, eu acho que deve ser a grande força, não a única, mas aquele que faz a articulação entre tudo isso, não só para preservar, mas também como uma forma de manter a vida nesses espaços. Qual a diferença entre um bem tombado, um bem inventariado e valor histórico de um imóvel? O tombamento é um instituto para que aquele bem receba uma proteção especial e ele também tem limitações, tem um cerceamento do uso, da função e da possibilidade futura de construção, porque se entende que esses bens têm um valor excepcional para a história daquela comunidade e é um abraço que se dá. O tombamento ele restringe a propriedade no sentido de que não se pode mais demolir. Em contrapartida, o proprietário do bem imóvel usufrui de alguns benefícios, que é a isenção do IPTU e a concessão de índices construtivos no valor 3 vezes maior do que o tamanho que foi tombado. Isso quer dizer que o tombamento beneficia os proprietários? A nossa lei municipal é uma lei muito boa para que, em preservando aquele bem, também se tenha uma recuperação da paisagem, da identidade, mas também adaptando às necessidades modernas, né, que o mundo continua, é um processo contínuo. O inventário é um grande levantamento que é feito para que eles sirvam de orientação para futuro tombamento ou para alguma proteção, como eu te diria até a Vila Operária de Galópolis. Tu não terias o porquê de tombar casa por casa, a igreja, a praça. Então, ali sim se pode fazer uma proteção em termos de uma lei especial protegendo, e ela vai ter que ter os mesmos desdobramentos, ou seja, não pode descaracterizar, as obras também vão ter que ser necessariamente analisadas, alterações mínimas, evidente que sim. O valor histórico é o valor que se atribui, tu podes atribuir até uma passagem a uma rua, a uma praça, a uma peça, a um documento. O valor histórico está incluído tanto no inventário quanto no tombamento. Alguns locais em Caxias foram tombados, como é o caso do lugar que nós estamos aqui, a Igreja de Santo Sepulcro. Gostaria de saber um pouco da história desse lugar e como é que foi o processo de tombamento dele. Então, ela é realmente um todo que merecia ser tombada pelo conjunto arquitetônico e dos bens móveis que ela encerra e também pela paisagem aqui de Nossa Senhora de Lourdes, da qual ela é um dos poucos pontos remanescentes. Mas a capela ela tem tanto as esculturas de madeira que foram criadas pelo Benvenuto Conti, o autor da ideia dessa capela, e quando ainda era capelinha de madeira, as imagens ainda estão aí. E depois ela veio a ser construída de alvenaria, que isso é do fim do século XIX, quando ele, antes de migrar para o Brasil, então ele teve a vontade de criar um cenário como ele viu e ficou impressionado em Jerusalém, que foi o Santo Sepulcro. Então ele criou um cenário que é único na região e é um dos poucos do Brasil. Depois do falecimento dele em 1909, então ele pediu para a filha mais velha, Genoveva, que continuasse e construísse uma de alvenaria, que seria a definitiva, né? E depois, entre 1909 e 1937, esse ideal foi alcançado. E a história interessante também é que sempre o trabalho, o esforço feminino é que fez a capela surgir de alvenaria e se manter como é até hoje. Então toda ela é um grande
Eu acho que é uma joia que a gente tem em Caxias, né, que era pouco reconhecida. Acho que o tombamento também tem a função de renovar esse interesse. E agora com a era digital, Liliana, como se pretende preservar a nossa história, se tudo é descartável? Sempre vai ser preciso preservar, só que agora com alto grau de apuro, de condições técnicas, que os grandes arquivos no mundo inteiro já estão em outro patamar. É interessante observar que os grandes técnicos do mundo inteiro dizem que a fotografia no papel é a que mantém. Então, assim, se as pessoas fotografam muito mais, mas na verdade se preserva muito menos. O interessante é que daquelas, vamos supor, 300 imagens que estão sendo feitas, né, que sejam escolhidas, pelo menos ou 10 ou 20, que seja um número, mas que essas sim sejam guardadas não só no meio digital, mas que seja impressa, né, e que seja realmente arquivada como antigamente, porque não tem até o momento substituto tão bom para a fotografia em papel. Inclusive o Arquivo Histórico de Caxias, ele aceita doações? Aceita. O nosso arquivo é um arquivo muito considerado também, porque a história dele nasceu com os arquivos públicos que foram deixados, né, na reorganização do museu, quando a prefeitura se mudou, e imediatamente surgiu junto com a doação de peças para a reorganização do arquivo, a doação de fotografias ou de documentos, de tudo o que havia de lembranças nessa parte, principalmente sobre papel. Ele se colocou muito forte desde o início a vontade de ser um espaço que tivesse os registros da memória das pessoas e das famílias. E que com essa memória das pessoas e das famílias, tu vai reconstituindo a história da cidade, vai formando um grande mosaico. A gente tem sempre que pensar a cidade onde a gente está, o território onde a gente está vivendo, como algo que veio antes de nós, que nós estamos aqui por algum motivo e que nós temos que tentar, de alguma maneira, deixar esse registro de algo que vai nos suceder. Obrigada, Liliana, pela entrevista. Imagina, eu é que agradeço. O nosso patrimônio cultural é muito importante. Com isso, o Projeto Forma vai ficando por aqui. Até a próxima semana.